Assim como as plantas, os seres humanos também se desenvolvem, alguns sob a luz do sol, outros nas sombras. Existem muitos que necessitam das sombras em vez da luz. A sombra é um fenômeno psicológico, resultado de todos os nossos pensamentos, desejos, vontades e habilidades que foram reprimidos e deixados de lado ao longo de nossas vidas. Nós somos moldados pelas pessoas ao nosso redor, que nos impõem conceitos sobre o que é certo e errado, o que é agradável e desagradável, o que é bom e ruim. Esses conceitos acabam nos forçando a manter apenas os comportamentos considerados aceitáveis. À medida que crescemos, somos constantemente influenciados e condicionados pelas expectativas sociais e culturais. Nossos familiares, amigos, professores e até mesmo a mídia desempenham um papel significativo na formação de nossa personalidade. Eles nos ensinam quais comportamentos são apropriados e quais devemos evitar para sermos aceitos e respeitados pela sociedade. Esse processo de socialização pode ser positivo em muitos aspectos, mas também pode levar à repressão de partes importantes de nossa identidade. Com o tempo, essas partes reprimidas se acumulam, criando o que Carl Jung chamou de sombra. Essa sombra não é necessariamente negativa, ela simplesmente representa aspectos de nós mesmos que não foram integrados à nossa personalidade consciente. A sombra pode conter talentos inexplorados, desejos não realizados e traços de caráter que, se reconhecidos e aceitos, poderiam nos tornar pessoas mais completas e autênticas. Portanto, compreender e integrar nossa sombra é essencial para o nosso crescimento pessoal. Isso requer um esforço consciente para refletir sobre nossas vidas, identificar o que foi reprimido e encontrar maneiras saudáveis de expressar essas partes de nós mesmos. Apenas então podemos alcançar um equilíbrio entre a luz e a sombra, vivendo de maneira plena e autêntica. Nossa personalidade é moldada para nos ajustarmos ao vasto grupo que chamamos de mundo. O problema é que não apenas nossos impulsos mais obscuros são reprimidos pela sociedade, mas também estruturas sociais como família, amigos, escola e trabalho nos forçam a suprimir fragmentos extraordinários e únicos de nossa personalidade simplesmente porque não se encaixam no que é considerado o correto. Quem nunca sentiu que uma parte de si, uma parte vibrante de emoção, originalidade e propósito, foi gradualmente apagada com o tempo? Nós, seres humanos, somos feitos de carne e osso, não tão diferentes de outros animais. O que nos distingue é nossa capacidade única de buscar nosso potencial máximo, transformando nossa vida em uma obra-prima. Se tivermos sorte, no final, teremos poucos arrependimentos. O que separa nosso eu atual desse potencial máximo é justamente a sombra, aquela parte reprimida de nossa psique. A sombra representa o lado de nossa personalidade que escondemos do mundo e até de nós mesmos, pensamentos, sentimentos e desejos que preferimos manter ocultos, pois contradizem o que a sociedade considera certo. Embora todos desejemos evoluir para alcançar nosso melhor, é importante reconhecer que nenhum de nós é tão puro ou elevado quanto gostaríamos de acreditar. Possuímos impulsos animais, desejos de prazer e poder, e outras facetas que desafiam as normas sociais. Todos temos um lado obscuro, agressivo, até cruel, capaz de infligir grande dano aos outros. Reconhecer e integrar essa sombra é crucial para nossa autenticidade e crescimento pessoal, permitindo-nos encontrar um equilíbrio saudável entre nossas diferentes facetas e alcançar uma vida mais plena e realizada. Um aspecto muito diferente daquela pessoa que acreditamos ser é a nossa tendência constante de negar nossas falhas, fraquezas e até mesmo nossos pensamentos mais íntimos. O problema surge quando nos perguntamos para onde essas partes de nós vão. Segundo o psicólogo Carl Jung, discípulo de Freud, ele não acreditava que esses aspectos simplesmente desapareciam, ao contrário, eles se afundavam no inconsciente e se integravam ao que ele denominava de sombra. A sombra de Jung consiste nos impulsos, desejos, emoções e traços de caráter que são incompatíveis com a imagem consciente que temos de nós mesmos, o que ele chamava de persona. A persona é como uma máscara que usamos diariamente para interagir com o mundo exterior, ajustando-nos às regras e valores da cultura em que vivemos. No entanto, essas questões não resolvidas muitas vezes são empurradas para o subconsciente, continuando a exercer uma influência significativa e muitas vezes negativa em nossas vidas. Isso pode levar a decisões automáticas, a viver no piloto automático sem realmente percebermos que estamos nos distanciando de nós mesmos.
Jung via a mente humana como composta por vários fragmentos ou partes que precisam ser reconhecidos, organizados e reintegrados. A sombra, segundo ele, é um dos fragmentos mais importantes que devem ser incluídos na nossa personalidade para alcançarmos um estado de integração mais completo e saudável. Carl Jung foi um psiquiatra e psicólogo que desempenhou um papel crucial no entendimento da essência humana, não apenas em termos físicos, mas também no que ele chamava de psique humana, explorando as profundezas da alma e da mente de uma maneira única e profunda. Jung foi de fato discípulo e amigo de Freud, e juntos deram início à psicologia moderna. As contribuições mais significativas de Jung para o campo da psicologia incluem o conceito de inconsciente coletivo, arquétipos e individuação. Ele acreditava que além do inconsciente pessoal, que contém nossas experiências e memórias individuais, existe um inconsciente coletivo compartilhado por toda a humanidade. Esse inconsciente coletivo é composto por imagens e símbolos universais, conhecidos como arquétipos, que influenciam o comportamento humano e estão presentes em mitos, contos de fada, religiões e outras manifestações culturais. Jung também desenvolveu o conceito de individuação, que é o processo de desenvolvimento pessoal e busca pela realização do potencial máximo humano, visando alcançar um estado de autenticidade e totalidade, tornando-se verdadeiramente a pessoa que se deseja ser. Baseado nesses conceitos, Jung explorou a persona, que é a máscara social que cada um de nós usa para interagir com o mundo, e a sombra, que representa os aspectos reprimidos e menos conscientes de nossa personalidade. Inicialmente, Jung começou sua carreira como discípulo de Freud no início do século XX. Apesar da amizade e colaboração inicial entre os dois, ao longo do tempo, Jung desenvolveu ideias distintas das de seu mentor. Essas diferenças levaram a uma crescente tensão entre eles, culminando na ruptura final em 1913. O livro de Jung, Símbolos da Transformação, foi um ponto de inflexão nesse processo, aprofundando as discordâncias teóricas e filosóficas que eventualmente os separaram de forma definitiva. Jung tinha uma visão singular da mente humana, desenvolvendo conceitos que são abstrações ou metáforas que nos auxiliam a compreender melhor o funcionamento psíquico. É importante notar que essas divisões não correspondem a compartimentos físicos claros no cérebro, mas sim a diferentes aspectos da consciência e do inconsciente. Jung metaforicamente dividiu a mente em 4 partes principais. Consciente, esta é a parte da mente que está em foco no momento presente, composta por pensamentos, sentimentos e percepções dos quais estamos conscientes. Inconsciente coletivo, uma camada profunda da psique compartilhada por todos os seres humanos, que contém elementos universais presentes em todas as culturas. Aqui estão os arquétipos, símbolos e imagens que influenciam nossos pensamentos e comportamentos de maneira geral. Inconsciente pessoal, desta camada contém conteúdos que já foram conscientes em algum momento, mas que foram reprimidos ou esquecidos. Inclui nossas experiências individuais, memórias e aspectos pessoais que não estão acessíveis à consciência imediata. Essas divisões ajudam a explorar a complexidade da mente humana e como diferentes níveis de consciência e influências psicológicas moldam nossas experiências e percepções. Jung utilizou esses conceitos para formular uma compreensão mais ampla da psique humana, reconhecendo tanto o aspecto individual quanto o universal em nossa existência psicológica. Pensamentos inacessíveis no momento presente são aquelas coisas que residem no âmago do nosso ser, e é aqui que a sombra se manifesta. A sombra não é apenas composta por aspectos negativos, aqui é onde as coisas se tornam interessantes, pois também inclui qualidades positivas que foram negligenciadas ou reprimidas. Reconhecer e integrar a sombra não significa abraçar o que é considerado ruim, mas sim abraçar a totalidade de nossa existência, reconhecendo a complexidade e a dualidade que são inerentes à condição humana. A sombra simplesmente representa os aspectos ocultos e menos conhecidos de nós mesmos, sejam eles bons ou maus. A jornada de explorar a sombra é um caminho em direção à individuação, um processo de se tornar uma pessoa mais autêntica e completa. A sombra se torna problemática quando é ignorada, e enquanto não iluminarmos essa parte escura e investigarmos o que está ali, não conseguiremos entender uma parte significativa de quem somos. Isso pode levar a uma sensação dolorosa de falta de autoconhecimento. Por exemplo, alguém pode acreditar que ganhar dinheiro é algo negativo, associando-o apenas a pessoas desonestas ou corruptas. Esse medo excessivo ou essa aversão ao dinheiro pode estar enraizado em pensamentos não examinados que residem na sombra.
Como resultado, essa pessoa pode enfrentar dificuldades automáticas na vida sem sequer perceber. Isso pode incluir dificuldades para conseguir um emprego desejado ou construir a vida financeira que desejam, tudo por conta da sombra que existe dentro delas e que não foi confrontada nem compreendida. É verdade, não há luz sem sombra, nem totalidade sem imperfeição. Esta é uma verdade que frequentemente esquecemos, especialmente no mundo das redes sociais hoje em dia, onde todos parecem perfeitos e completos. No entanto, todos nós temos falhas e erros que não mostramos publicamente. Além das sombras individuais que Jung explorou, existe também uma sombra coletiva, que são aspectos menos conhecidos de uma sociedade em geral. A sombra coletiva emerge em momentos de crise, como durante guerras ou divisões políticas, onde vemos claramente as divisões entre o nós e o eles. Nessas situações sociais, as sombras individuais das pessoas vêm à tona e se manifestam de maneiras diversas. Isso pode ser visto atualmente em várias partes do mundo. Para que uma sombra seja projetada, é necessário que um objeto obstrua o caminho da luz. Esse objeto em nossas vidas é o que Jung chamou de persona. A palavra persona vem do latim e significa máscara ou personagem. Na psicologia junguiana, a persona representa uma máscara metafórica que usamos em nossas interações com outros seres humanos e com o mundo em geral. É uma adaptação de nós mesmos para atender às expectativas sociais, culturais e pessoais. Assim, enquanto a persona nos ajuda a nos relacionarmos e nos integrarmos à sociedade, também pode criar uma separação entre nossa identidade pública e nossa verdadeira essência interior. Reconhecer essa dualidade e integrar tanto a persona quanto a sombra é essencial para alcançar um estado de totalidade e autenticidade pessoal, conforme defendido por Jung em seu trabalho pioneiro na psicologia profunda. Sim, exatamente. A parte de nós que as outras pessoas conhecem é uma coleção de traços de caráter e comportamentos que escolhemos conscientemente mostrar ao mundo, aquilo que queremos que os outros acreditem que nos define completamente. Jung descreve essa parte como a persona, uma máscara que usamos para causar uma impressão esperada e para ocultar nossa verdadeira natureza. A construção da persona começa cedo na vida, à medida que aprendemos quais elementos da nossa personalidade recebem aprovação de nossa família, amigos e sociedade em geral, e quais são rejeitados. Os traços aprovados são incorporados à persona, enquanto os traços rejeitados são escondidos por trás dessa máscara. Para entender melhor, podemos comparar como falamos sobre determinada situação com outras pessoas e como falamos conosco mesmos quando estamos sozinhos. Com o tempo, para evitar sentir-se uma fraude, começamos a identificar-nos cada vez mais com a persona que construímos. No entanto, durante esse processo de identificação com a persona, acabamos escondendo os traços de caráter que consideramos indesejáveis, não apenas dos outros, mas também de nós mesmos. Esses traços reprimidos formam o que Jung chamou de sombra, uma parte de nossa psique que contém aspectos ocultos e menos conhecidos de nossa personalidade. Assim, a integração da persona e da sombra é essencial para alcançar um senso mais profundo de autenticidade e totalidade. Reconhecer e aceitar tanto os aspectos positivos quanto os negativos de nossa personalidade nos permite transcender as limitações impostas pela persona e nos tornar indivíduos mais completos e genuínos. A parte inferior da nossa personalidade é composta por todos os elementos psíquicos que, devido à sua incompatibilidade com a imagem consciente escolhida da persona, são negados expressão na vida e, consequentemente, se unem em uma personalidade fragmentada e relativamente autônoma. Esses conteúdos reprimidos não permanecem adormecidos no inconsciente, eles operam de maneira autônoma, além dos limites da nossa percepção consciente. É como se houvesse uma outra personalidade dentro de nós, agindo por conta própria, enquanto nós permanecemos inconscientes desse processo devido à nossa escolha de reprimi-la. Esses elementos reprimidos continuamente influenciam nossa vida, afetando nosso humor, comportamentos e criando uma tensão constante entre a personalidade consciente e a personalidade da sombra. Por exemplo, em momentos de estresse, conflito emocional ou quando consumimos álcool, nossa mente pode perder a capacidade de manter essas barreiras do inconsciente fechadas. Isso pode resultar na emergência de comportamentos ou reações que não estão alinhados com nossa persona consciente, revelando aspectos da nossa sombra que estavam anteriormente ocultos. Esse conflito interno entre a persona e a sombra pode causar desconforto psicológico e emocional, pois esses dois aspectos da nossa psique estão constantemente em uma batalha sutil pela supremacia.
A integração consciente da sombra, reconhecendo e aceitando esses aspectos reprimidos como parte de nossa totalidade, é fundamental para alcançar uma maior harmonia interna e autenticidade emocional. Quando a sombra se revela, muitas vezes isso ocorre com consequências significativas. Funciona como uma mola, onde quanto maior a força da repressão, maior a força da expansão. Outra forma pela qual a sombra se manifesta é através da projeção, um fenômeno comum e interessante onde percebemos em outros indivíduos, grupos ou até mesmo em outras nações características que, na verdade, residem dentro de nós mesmos. Por exemplo, há momentos em que criticamos alguém por uma atitude que consideramos questionável ou estranha, quando na verdade estamos projetando aspectos de nossa própria sombra. Essa projeção ocorre quando atribuímos ao outro qualidades negativas ou inferiores que não gostamos de reconhecer em nós mesmos. Muitas vezes, sentimos a necessidade de criticar ou atacar o outro, quando na verdade estamos confrontando uma parte de nós mesmos que preferimos não aceitar. Em vez de negar esse lado da sombra, é essencial iluminá-lo e fazer as pazes com ele. Como mencionei antes, a sombra contém muito mais do que apenas aspectos negativos, também abriga nossos pontos fortes, características de personalidade e caráter que foram reprimidos ao longo da vida. Por exemplo, em situações de educação severa, como quando um professor nos silencia ou nossos pais reprimem uma parte específica de nossa personalidade para nos adaptarmos a uma sociedade que impõe normas rígidas, acabamos perdendo nossa individualidade e nosso entusiasmo pela vida. Essa pressão do ambiente para nos conformarmos muitas vezes nos leva a sustentar uma máscara, uma persona que não reflete verdadeiramente quem somos. Para alcançar um maior equilíbrio e integridade emocional, é fundamental reconhecer e integrar tanto os aspectos negativos quanto os positivos da nossa sombra. Isso nos permite viver de maneira mais autêntica, conectada com nossa verdadeira essência e potencial humano. Sim, a sombra pode ser um fardo para qualquer um. Frequentemente percebo em ambientes novos que preciso sustentar uma máscara específica para me adaptar, e isso é algo comum que todos enfrentamos. Não se trata de ser falso, mas sim de adaptação. No entanto, esse processo pode ser exaustivo e drenante. Imagina ter que fazer isso ao longo da vida inteira. Para aproveitar o lado positivo da sombra e utilizá-la a nosso favor, é essencial integrar conscientemente os elementos da sombra em nosso caráter e personalidade, permitindo que eles se expressem naturalmente em nossa vida cotidiana. Esse é um conceito central na psicologia de Jung. Ao fazer isso, estamos caminhando em direção ao ideal de totalidade saudável que Jung descreveu. Jung acreditava que à medida que nos aproximamos desse estado de totalidade, nos tornamos não apenas melhores para nós mesmos, mas também mais atraentes para os outros. Isso porque uma pessoa que integra conscientemente seus aspectos sombrios e luminosos possui um caráter completo e autêntico. Ao contrário da percepção de que ser perfeito é o mais desejável, Jung argumenta que um caráter completo, que reconhece e aceita suas próprias imperfeições e complexidades, é muito mais interessante e genuíno. As pessoas são naturalmente atraídas por indivíduos que demonstram essa integridade emocional e psicológica, em vez de simplesmente parecerem perfeitos. Portanto, ao abraçar nossa sombra e permitir que ela se manifeste de maneira equilibrada e consciente, estamos não apenas enriquecendo nossa própria jornada pessoal, mas também contribuindo para um relacionamento mais genuíno com os outros e com o mundo ao nosso redor. Conhecer a pessoa completa significa estar ciente não apenas de nossos pontos fortes, virtudes e potencial para o bem, mas também de nossas fraquezas, falhas e potencial para o mal. Aqueles que acreditam possuir apenas um lado estão iludidos. Um dos muitos benefícios de conhecer esse lado sombrio é que ele cria um contraste maior, permitindo que as virtudes de nosso caráter se destaquem com mais facilidade. Como Jung descreveu, ao confrontarmos nossa sombra, somos capazes de ver ambos os lados, tornando-nos conscientes não apenas de nossas imperfeições morais, mas também de nossas boas qualidades. Integrar esses aspectos permite que não sejamos mais controlados por emoções como raiva, egoísmo, ganância, agressão ou obsessão. Isso nos dá a oportunidade de exercer um certo controle sobre esses aspectos de nossa personalidade. Lembra-se do mecanismo da projeção que mencionei antes? Uma maneira interessante de começar a entender melhor nossa sombra é usar a projeção a nosso favor. Podemos identificar características em outras pessoas que nos causam reações emocionais fortes, como repulso ou raiva.
Essas reações podem ser um sinal de que essas mesmas características estão presentes em nós de alguma forma. É útil também observar essas características em pessoas próximas, pois muitas vezes é mais fácil reconhecer esses traços em outros do que em nós mesmos. Apesar de a sombra ser algo escondido no inconsciente pessoal, muitos de seus conteúdos podem emergir e ser influenciados por gatilhos ambientais, vindo à tona quando confrontados por circunstâncias específicas. Assim, ao explorarmos conscientemente nossa sombra e integrarmos esses aspectos à nossa consciência, ganhamos uma compreensão mais profunda de nós mesmos e podemos cultivar uma maior harmonia interna e autenticidade em nossas interações com o mundo ao nosso redor. Perceber claramente a sombra de cada pessoa, ou identificar quais elementos da sombra podem estar dentro de nós mesmos, é um exercício profundo de autoconhecimento. Outro aspecto positivo da sombra são os impulsos instintivos que todos nós possuímos, como desejos de rivalidade, poder e prazer. Em certos momentos da vida, é natural reprimir esses impulsos, mas reconhecer e aceitar esses aspectos pode ser incrivelmente empoderador. Ao tomar consciência desses impulsos, podemos controlá-los melhor e utilizá-los para nos motivar a assumir os riscos necessários em busca de uma vida significativa. A sombra pertence à totalidade da personalidade. Como disse Jung, o homem forte deve ter sua fraqueza em algum lugar, e o homem inteligente deve ter sua estupidez em algum lugar, caso contrário ele seria bom demais para ser verdadeiro. Existe uma verdade antiga que diz que a mulher ama as fraquezas do homem forte mais do que sua força, e a estupidez do homem inteligente mais do que sua inteligência. Isso reflete o desejo humano por aceitar o outro em sua totalidade, com todos os seus aspectos, tanto positivos quanto negativos. Convido a todos, inclusive a mim mesmo, a aceitarmos essa verdade. Reconhecer e integrar nossa sombra não é fácil, mas é um passo crucial para o crescimento pessoal e para relacionamentos mais autênticos e profundos. Ao aceitarmos nossa própria complexidade e dualidade, podemos nos tornar mais completos e verdadeiros não apenas conosco, mas também com aqueles ao nosso redor. Confrontar nossa sombra, aceitar nossas falhas e redescobrir nossas qualidades que foram deixadas de lado por medo do julgamento social é um desafio profundo. Ao explorar esse lado oculto de nós mesmos, temos a oportunidade não apenas de crescimento pessoal, mas também de contribuir para curar um mundo que muitas vezes parece doente. Muitas pessoas estão constantemente apontando problemas na sociedade e nos outros, sem perceber o problema mais sério que reside dentro delas mesmas, a divisão interna entre sua persona social e sua sombra não reconhecida. Enfrentar nossa sombra nos ajuda a compreender que tudo de errado que criticamos no mundo também existe dentro de nós. Evitar nossa sombra só a fortalece, podendo eventualmente explodir em momentos inconscientes de nossas vidas. Integrar nossa sombra não é um trabalho rápido ou fácil, é um processo contínuo ao longo da vida, que requer consciência e aceitação dos detalhes mais íntimos de nossa psique. Se conseguirmos integrar esses aspectos ao longo do tempo, podemos usá-los a nosso favor, moldando nossa visão e nossa vida com maior autenticidade e paz interior. As pessoas que admiramos frequentemente são aquelas que aceitam e integram sua sombra, e esse é um exemplo que todos podemos aplicar em nossas próprias vidas para alcançar uma maior integridade pessoal e um relacionamento mais profundo com nós mesmos e com os outros. Obrigado por assistir ao Destrave Mental.